Pois é, eu vejo isso aqui como algo normal de ambas as partes, né? O Wolverhampton oferece para a área salário menor do que o valor que ele recebe, que ele ganha hoje no Fluminense. Aí tá todo mundo então dizendo o seguinte: pô, mas esse colombiano é doido, esse John Arias, ele tá maluco. Isso não faz sentido nenhum deixar o Fluminense ganhando mais para ir jogar em um time, mesmo sendo da Premier League, para ganhar menos e para jogar em um time que tá o tempo todo lutando para não cair. Então a questão toda é essa. Tá? A discussão toda, o X da questão tá aí. Né? Só que como eu particularmente analiso essa questão, todo mundo sabe que o Arias, ele quer, né? Tá bem aqui, né? Falando, colombiano, porém, tem sonho de atuar na Inglaterra e deseja a transferência. O que é que o cara tá pensando? Estou aqui eu imaginando ele pensando, ele, né, vendo as possibilidades. Então, o que é que eu acredito que ele esteja pensando? Rapaz, é verdade que se eu for para um clube que vai me pagar menos, salarialmente falando, e eu também jogando em um clube que muitas das vezes está o tempo todo lutando para não cair, ou vive, né, caindo e subindo, mas se eu tiver lá, olha o pensamento do cara, eu imaginando, mas se eu tiver lá jogando na Premier League e fizer um bom trabalho, me destacar de alguma forma lá, vai ficar mais fácil de ser contratado por um gigante europeu, seja da própria Premier League, ou seja das adjacências, como a Liga Espanhola, né, a Liga Francesa, e por aí vai. Então, estou aqui pensando com os meus botões esse ponto, essa questão. Entendeu? Sabe aquela história, aquela ideia, aquele ditado popular que diz que às vezes é mais fácil você dar 2, 3 passos para trás para esse depois adiante dar um salto? Eu acredito que o Arias deve estar tendo esse tipo de entendimento, ele deve estar colocando isso aí na balança. Entendeu? Eu tô olhando muito por esse lado. E o cara também tem que colocar na balança a idade dele. Então daqui a pouco o cara fica protelando. Quando pensar que não atinge uma idade que não dá mais para ir, porque ninguém vai querer o cara numa idade que eles entendem como avançada. Até porque a gente não pode esquecer que hoje existe um conceito para contratar jogador vindo de qualquer lugar, um jogador com idade menor possível. Vamos pegar o caso do Chelsea. O Chelsea tem a média de idade do time do Chelsea é baixíssima, mas é porque eles querem simplesmente ir no mercado e contratar só esses caras. Porque só tem esses caras no mercado? Não, é porque existe uma política, não é? Um entendimento, um conceito lá no Chelsea que é muito melhor eles contratarem jogadores novos, fazerem contratos longos, para que quando eles forem vender esses caras, eles tenham possibilidades ainda de retorno. Então vamos pegar um exemplo aqui esporádico. Pega um jogador de 20 anos, faz um contrato com 5. Se daqui a 5 anos eles quiserem vender então esse cara, ele ainda vai vender esse cara numa idade muito interessante, com um valor de mercado ainda alto, claro, se aquele jogador estiver bem. Então existe
esses entendimentos. Não é uma verdade absoluta, mas é um conceito que começa a ganhar muita força na Europa e eu diria para vocês no mundo. Pega o caso do PSG, o outro time que também está entendendo esse conceito como o mais adequado para o momento. E assim eu acho que agora o mundo vai andar. Agora, por outro lado também, a gente não pode deixar de ver o lado do clube. O Fluminense também está certo em não aceitar a proposta do Wolverhampton, né, do time inglês. Tá certo. Quem manda no final das contas, quanto a essa questão de vender ou não vender, é o clube. Se o clube que é dono do passe, o clube é que vai entender e decidir, não, eu acho interessante porque é um valor que vai atender às minhas expectativas. Ok, beleza. Aí, quando isso se alia à vontade do jogador, fica mais fácil acontecer a negociação. Mas não é o caso específico agora, nesse momento, do Fluminense, do Arias e do time inglês, né? Então o Arias tem vontade de ir, o time inglês quer comprar, mas o Fluminense não aceita a proposta porque entende ser muito baixo. E eu assino embaixo a postura do Fluminense. O seu presidente está certo, ele tem que defender o que é melhor para o Fluminense. Então não é qualquer valor, não é? Ainda mais na minha concepção, assim, olhando o Arias está jogando uma bola muito redonda, foi destaque do Fluminense no Campeonato Mundial, e antes do Campeonato Mundial, o Arias já vem numa tocada muito interessante, ele vem numa evolução muito grande. Então, como é que é isso? Eu vender o cara por qualquer valor? Então, se o Fluminense entende que o valor está baixo, por outro lado, o senhor Arias também precisa entender esse contraponto aí. Então, a vontade dele ir para a Europa também não pode ser maior do que o valor que o clube quer colocar. Né? Para o Fluminense ter prejuízo? Não. Assim, dessa forma, eu acho que não rola. O negócio é bom, gente, quando é bom para todo mundo. Quando é bom para todo mundo, aí é negócio. Mas quando apenas uma ou outra parte se sente, vamos dizer assim, bem, se acha levando vantagem. Não. Aí nesse caso a gente tem três partes. O time inglês, o Fluminense e o Arias. Não adianta o time inglês ter, junto com o Arias, estarem satisfeitos e o Fluminense não. Tem que estar todo mundo satisfeito. Esse é meu entendimento a respeito do caso do Arias, que quer sair do Fluminense e que, por sua vez, o Fluminense não aceitou a proposta do Wolverhampton da Inglaterra. Abraço.